Bom dia, turma! Vamos para mais um vídeo. Hoje a nossa aula vai começar com funções. É a nossa terceira aula. Eu sou a professora Brígida Cristina, do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Bom, funções. Vamos ver a definição de função aqui. É uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Por isso a gente precisa ter uma noção de conjuntos, né? E aí, quando eu tenho dois conjuntos, eu vou fazer uma relação entre os elementos desses dois conjuntos. E essa relação, que eu também posso dizer que é uma regra, ou também aplicação, tudo aí são sinônimos de função, tá? Aplicação, relação, uma regra, tudo é função, tá? E aí, o que diz aqui? Que essa regra ela vai associar os elementos aqui do conjunto A, tá? Com um elemento lá do conjunto B. Por isso tem esses Fzinhos aqui, que é a função, ou seja, a regra que vai associar esses elementos, tá bom? Aqui vai, cada elemento aqui do conjunto A vai ser associado a um elemento no conjunto B. E a gente também pode escrever a função dessa fórmula aqui, olha. F é a função, que é a regra, tá? Vai estar associando o conjunto A, ou seja, os elementos do conjunto A, com os elementos do conjunto B. É isso que quer dizer aqui. É uma função que vai do conjunto A ao conjunto B. Relaciona esses elementos. Podemos escrever a função de maneira algébrica desse modo, que é o que eu acabei de explicar. Olha, a função relaciona os elementos do conjunto A com o conjunto B. E o x aqui é os elementos do conjunto A e o y são os elementos do conjunto B. E aí a gente pode observar que para cada elemento do conjunto A, existe um único elemento relacionado com ele no conjunto B, tá? Para cada elemento aqui, vai ter um relacionado lá no conjunto B. Não tem como ter elementos aqui no conjunto A que não vai fazer essa relação, tá? Todos eles vão ter que se relacionar lá com o conjunto B. Ok? Então, vamos lá ver um exemplo. Dados dois conjuntos, A igual a 1, 2, 3, menos 4 e menos 2, e B igual a menos 1, menos 3, menos 5, 0, 5, 7 e 9. E vamos considerar essa seguinte função, olha só. F de x é igual a 2x mais 3. Aí está a relação que eu estava falando. A função nada mais é que uma regra, tá? É uma regra. O que quer dizer essa regra aqui? Quer dizer que eu vou... Quem é o x? O x são os elementos aqui do conjunto A, tá? Do primeiro conjunto. Ou seja, cada elementozinho desse aqui, eu vou colocar lá no lugar do x, tá? Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes um elemento de A mais 3. E esse resultado aqui, quando eu fizer essa continha, vai dar um elemento aqui de B. Ou seja, eu vou relacionar cada número desse, eu vou relacionar com algum elemento aqui em B, tá? Se eu colocar o 1 bem aqui no lugar do x, que valor vai dar aqui na continha? Aí eu vou ter que descobrir para ver que valor vai dar e eu vou ver lá no B. É o número que vai se relacionar lá com B, tá? Então, bora fazer para cada elemento aqui do A, que são os valores de x aqui, eu vou substituir aqui nessa função, nessa regra. Essa regra é que vai mudar sempre, né? Os conjuntos também vão mudar. Essa regra pode ser x ao quadrado mais 1, x ao cubo, x sobre 2, pode ser várias regras, né? Como a gente fala, N regras, ok? Utilizando esse valor do x, ou seja, várias funções,
Eu posso utilizar várias regras, tá? Essa aqui é só uma. Então, professora, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar cada elemento desse aqui do conjunto A, eu vou substituir aqui nos valores de x, porque o x, ele é aqui dos elementos do conjunto A. Então, eu vou substituir o primeiro, eu vou utilizar o 1, tá? Então, lá no lugar do x, onde tem x, ó, x aqui eu vou colocar 1, x aqui eu vou colocar 1. Então, vai ficar, eu vou calcular F1, ó, F de 1 é igual a 2x, isso daqui é o mesmo que 2 vezes o x, tá? Então, no lugar do x eu vou colocar 1. Ok, ficou 2 vezes 1 mais 3, ok? E aí, quanto é que vai dar? 2 vezes 1, 2, mais 3, 2 mais 3, 5. Ok. O que quer dizer isso? Que quando eu pego esse número 1 aqui e jogo aqui na função, vai dar 5. Ou seja, o 1, ele se relaciona lá com o 5 desse conjunto. Se eu for fazer aquele diagrama de flechas lá, ou seja, aqueles círculozinhos lá com as flechas, o 1 vai estar apontando lá com 5, tá? Agora, o 2, vou utilizar essa regra aqui para o 2, né? Sempre a função que ele estiver me dando na questão. Aí, eu vou calcular F2, onde tem x eu vou colocar 2, 2, vai ficar F2 igual a 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Ok? Calculei o F2. Então, o número 2 aqui desse conjunto, ele está se relacionando lá com o 7, tá? Bora calcular com o 3 agora, lá na função. Vou calcular o F3, F de 3. Aí, onde tem x, coloco 3. 3 aqui, 3 aqui. Então, tá. F3 é igual a 2 vezes o 3 mais 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Ok? Então, o ponto 3, lá do conjunto A, está se relacionando lá com 9 do ponto B, do conjunto B, desculpa. Bora lá para outro ponto. O menos 4. Então, vou pegar essa função e aonde tem x, eu vou colocar agora menos 4. Vai ficar f de menos 4 igual a 2 vezes o menos 4 mais 3. Aqui, f de menos 4 igual a 2 vezes o menos 4 mais 3. Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui. 2 vezes o 4, 8, né? Esse 2 é positivo, com negativo, mais com menos dá menos, menos 8. Vai ficar menos 8 mais 3. E fazendo o jogo de sinal, menos 8 mais 3 aqui, menos com mais eu vou subtrair, tá? Que vai 8 menos 3 dá 5. E colocar o sinal do maior. O maior é 8. Então, dá menos 5. Ok? Então, o f, a função, quando for utilizado menos 4 aqui, ele vai se relacionar, o menos 4 vai se relacionar lá com o menos 5 do conjunto B. Ok? E por último, o menos 2. Porque já vai acabar, professora? Porque já vai acabar os pontos aqui do conjunto A, tá? Eu utilizo aqui na função os elementos do conjunto A. Eu vou utilizar os elementos do conjunto B aqui? Não, tá? É esse conjunto e o resultado dessas questões é que eu vou ligar lá com o B. Ok? O resultado aqui dessa função. Então, vamos lá. Menos 2. Vou colocar onde tem x, eu vou colocar menos 2 aqui e menos 2 aqui. Vai ficar f de menos 2 é igual a 2 vezes o menos 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4, mais com menos dá menos. Vai ficar menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3, faço o jogo de sinal. Menos com mais
dá menos, né? Eu vou subtrair e colocar o sinal do maior, que é negativo. Vai dar 1. O sinal do maior é menos, dá menos 1. Ok? Então, o ponto menos 2, ele vai se relacionar lá com o menos 1 do conjunto B. Ok? Então, bora fazer lá no diagrama de flechas, já que a gente já sabe quem é que se relaciona com quem depois de fazer essas continhas. Aqui está o conjunto A, tá? Olha, eu coloquei lá 1, 2, 3, menos 4, menos 2. E aqui o conjunto B, menos 1, menos 3, menos 5, 0, 5, 7 e 9. Ok? E aí, bora ver quem se relaciona com quem aqui. Na primeira continha, quando eu utilizei o número 1 do conjunto A, lá na função, quem é que deu? Quando eu utilizei o 1, deu o resultado 5. Então, o 1, ele se relaciona lá com 5. 1 vai se relacionar lá com 5. Tá bom? Quando eu utilizei o elemento 2, olha, o 2 aqui do conjunto A, quando eu utilizei na função, ele deu o resultado 7. Então, o 2 vai se relacionar com o 7. Quando eu utilizei o 3, esse elemento aqui embaixo, 3, o resultado deu 9. Então, o 3, essa função vai relacionar o 3 com o 9. Quando eu utilizei o menos 4, o resultado lá na função deu menos 5. Então, o menos 4, aqui nessa função, vai se relacionar com o menos 5. Quando eu utilizei o menos 2 do conjunto A, que é esse elemento aqui, tá? Ele deu o resultado menos 1, ou seja, o menos 2 vai se relacionar lá com o menos 1 do conjunto B, ok? Então, vocês podem perceber que todos os elementos de A estão se relacionando com um elemento lá em B, ok? A professora, sobrou elemento aqui em B que não está se relacionando. Tudo bem. Aqui em A é que não pode sobrar, tá? Todos os elementos de A vão estar se relacionando com um elemento lá em B. E aí, professora, e agora quando sobra, o que quer dizer isso? Às vezes vai sobrar, às vezes não vai sobrar. E o que quer dizer isso? Agora a gente vai estudar no próximo slide o nome desses conjuntos aqui. E aí vocês vão perceber que às vezes vai sobrar alguns elementos aqui em B e às vezes não, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Bom, aqui a gente vai estudar domínio, contradomínio e imagem de uma função. Vamos considerar novamente aquela função lá do início, tá? Considera uma função f que leva os elementos do conjunto A para os elementos do conjunto B. Ou seja, cada elemento do conjunto A está se relacionando com um elemento do conjunto B aqui, né? E tem uma função, eu coloco só o f, porque como eu falei, a função ela é uma regra. E ela tem várias aí, pode ser qualquer uma, tá? Do exemplo anterior, a nossa regra era 2x mais 3. Agora pode ser qualquer regra, por isso aparece só o f. É uma regra, né? Que vai associar esses elementos do conjunto A ao conjunto B, tá? Que vai ligar eles. Tá, ok, vamos considerar isso aqui. E aí, quem seria esse tal de domínio, professora? Domínio da função é o conjunto da onde partem as relações, ou seja, o domínio da função aqui da onde saem as relações, né? É aqui, ó, o conjunto A, é o domínio, é da onde saem as relações, tá? E o contradomínio? Quem é o contradomínio? É o conjunto que recebe as flechas dessa relação, ou seja, nesse caso aqui é o conjunto B, é o que está recebendo essas flechas, tá bom? É o conjunto B. Então, eu posso escrever assim, olha, D de F, quer dizer que é o domínio da função F, é A,
que é o conjunto A, tá? E CD de F, que é contradomínio da função F, é o conjunto B. Bem tranquilo, né? Então, esse conjunto que vai enviar a flecha, ele é o domínio, e o conjunto que vai receber a flecha é o contradomínio, tá? E o que é essa imagem da função? Imagem é um subconjunto do contradomínio de uma função, formado por elementos que se relacionam com os elementos do conjunto. Professora, é o seguinte, olha, a imagem do conjunto seria esses elementos aqui que estão se relacionando com o conjunto A. Professora, mas a senhora acabou de dizer que é contradomínio. Sim, contradomínio é todo o conjunto B. Mas lembra lá naquele exemplo que tem números que sobram aqui? Pois é, esses que sobram são contradomínio, mas não são imagem. Imagens são só os que estão se relacionando. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Para ficar mais claro, bora voltar para aquele exemplo lá que a gente fez. E da agora, né? Olha aí o exemplo que a gente fez da agora. Foi dois conjuntos A e B. A gente fez todos os cálculozinhos e chegamos nessa conclusão aqui, ó. Que o 1 está relacionado com 5, o 2 com 7, o menos 2 com menos 1, o 3 com 9 e o menos 4 com menos 5. Professora, como eu sei dessas relações? A gente fez a continha lá, agorinha, não faz acho que nem 2 minutos. O que a gente fez? Pegou cada elemento de A e colocou aqui no lugar do X, ó. Aí fez F1 é igual a 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Então, o 1, F de 1, o 1, no caso, vai se relacionar com o 5. Aí, a gente fez para cada elemento desse aqui, a gente fez uma continha e viu que número ia dar aqui no conjunto B e fizemos a relação deles, ok? Pois é, aí eu disse para vocês que tem números que sobram. O menos 3 aqui, olha, ele não se relaciona com ninguém lá no conjunto A. E o 0 também não se relaciona com ninguém lá no conjunto A. Aí a gente estudou agora o que é domínio, contradomínio e imagem. Tá, eu disse para vocês que domínio é o conjunto da onde saem as flechas, então é o conjunto A. O domínio de F é o conjunto A. 1, 2, 3, menos 2, menos 4. Ok? Tá aqui. É o conjunto A, é o domínio de F. E o contradomínio é o B. É todo o conjunto B. Contradomínio é todo o conjunto B, que é o menos 1, menos 3, menos 5, 0, 5, 7 e 9. Ok? Tá aqui. Todo. E agora, o que é imagem? A imagem é um subconjunto do contradomínio, é só dos elementos que se relacionam. O menos 5 se relaciona, o 9 se relaciona, o menos 1 se relaciona, o 7 se relaciona e o 5 também. Então, esses números aqui, eles fazem parte da imagem. O 0 e o menos 3 não fazem parte da imagem. Por quê? Porque não se relacionam com ninguém. Só são os números que se relacionam, tá bom? Então, os números que se relacionam com esses elementos é a imagem dele, tá? É o menos 1, menos 5, 7, 5 e 9. Isso aqui vai ser a imagem da função f. Okay? O menos 3 e o 0 não. Bom, e quando todos se relacionam? Então, a imagem é igual ao contradomínio, tá? Elas duas vão ser iguais. Quando todos os elementos do contradomínio se relacionam com o domínio, então a imagem é igual ao contradomínio. Nesse caso aqui, elas não são iguais porque tem dois elementinhos aqui, ó,
que ficam fora da relação, não estão se relacionando com ninguém lá do conjunto A. Vamos agora para um exercício. Seja a função f de reais em reais, tá? Bora lembrar o que é esse Rzão aqui. É o conjunto dos reais. Lembrando que os reais, ele tem todos os outros conjuntos dentro dele, né? Quase todos. Tem os inteiros, positivos, negativos, fração, número decimal, raiz, tá todo mundo aqui dentro, tá? Definida por f de x igual a menos 3x mais 8 dividido por 5. Bom, gente, agora a minha função é essa bem aqui, ó. Lá naquele nosso outro exemplo, era uma função bem mais simples, né? Não tinha uma fração na função. Essa agora é uma função que tem uma fração bem aqui, né? Tá? Então, como eu falei, vai existir vários tipos, várias regras. Essa daqui agora essa aqui é a regra da função. Aí ele pede aqui, letra A, calcule f3, f de menos 2, f de 1/4 e f de raiz de 2. Vamos prestar atenção no seguinte, que olha só, esse f de 3, aonde é que está esse 3? Esse 3, olhando para essa função aqui e para cá, o 3 ele está no lugar do x, né? Ó, f de x. E aqui, f de 3. Então, no lugar desse x tem um 3, não é isso? Então, como é que eu calculo o f de 3? Só substituir esse x aqui por 3. Mas eu vou substituir só esse x? Não. Esse outro x eu também vou substituir por 3. Aí eu faço essa continha e acho o f de 3. Agora eu quero o f de menos 2. Então, lá no lugar do x eu vou colocar menos 2. Aqui também, no lugar do x, vou colocar menos 2, tá? Faço essa continha aqui, eu acho f de menos 2. F de 1/4. Lá no lugar do x, eu vou colocar agora 1/4. Vou mudar aqui também. No lugar do x, eu vou colocar 1/4. 1/4 aqui, 1/4 aqui. Acho esse valor e aí eu acho o valor do f de 1/4. E aqui é raiz de 2. Então, lá no lugar do x, eu vou colocar raiz de 2. Mas eu vou mudar aqui raiz de 2 e também tem que mudar aqui. Colocar raiz de 2 aqui também. Tá bom? Então, bora lá substituindo. Vou pegar essa função aqui, vou reescrever ela bem aqui. Agora, eu vou calcular f de 3. Então, vou substituir no lugar do x o 3, no lugar do x o 3. 3 e 3. Lembrando que 3x é o mesmo que 3 vezes x, tá? 3 vezes 3 dá 9. Tá? A primeira multiplicação, 9 mais 8 dá 17. Professora, por que a senhora não fez menos com mais? Porque esse menos bem aqui, ele tá na frente de toda essa conta aqui. Bora fazer, é como se isso daqui tivesse dentro do parêntese, tá? Esse menos é para todo esse valor aqui. Então, bora fazer essa conta sem incluir ele aqui na conta a princípio. Depois a gente inclui, tá? E aqui já acabou. Já acabou a questão. F de 3 eu posso dizer que é menos 17 sobre 5. Pronto. Por quê? Porque essa divisão ela não vai dar exata. Então, tu pode deixar ela desse jeito. Na verdade, ela dá exata, mas ela dá um número decimal, né? Então, eu posso escrever ela desse jeito aqui. Quem deixar nos meus exercícios assim, em forma de fração, tudo bem. E quem deixar em forma de número decimal também, tudo bem. Eu fiz essa divisão, 17 dividido por 5, que deu 3,4, tá? Então, essa resposta aqui estaria correta e essa aqui também. Ok, então f de 3, achei, menos 3,4.
E agora o f de -2. Substituo lá onde tem o x, coloco -2. Não posso esquecer daqui também. -2 mais 8 dividido por 5. 3 vezes o 2 dá 6. O 3 ele é positivo. Esse menos é de toda a conta. Esse menos não é do 3. O 3 ele é positivo. Mas com menos dá 3 vezes 2, 6. Vai dar -6 mais 8. -6 mais 8. Que vai dar quanto? -6 mais 8 vai dar 2 positivo, né? Então, vai ficar 2 sobre 5, tá? 2 sobre 5. E eu posso acabar a conta aqui. 2 dividido para 5. Ah, lembrando que tem esse menos que é do início da fração aqui. Eu continuo deixando ele aqui. Eu não estou achando necessário ainda mexer com ele. Então, deixa ele aí. Vai dar -2 sobre 5. E o f de 1/4? Bora lá. No lugar do x, vou colocar 1/4. 1/4. Ó, f de 1/4. 3 vezes, não era 3 vezes o x? Então, agora no lugar do x é 1/4. Mais 8 dividido por 5. Como é que faz essa continha aqui? 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 4. Eu posso fazer logo com esse 3 dividido por 4, que vai dar um número decimal, tá? 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Faço essa divisão logo, que dá 0,75. Mais 8. Soma esses números aqui de cima, dá 8,75 dividido por 5. Eu posso ainda fazer essa divisão? Pode. Posso deixar desse jeito aqui também, professora? Pode também, porque já está um resultado bom. Tá aqui a divisão. Deu menos 1,75. F de 1/4. Tá? Professora, tem outro jeito de fazer bem aqui, essa soma? Sim. Colocando 1 aqui embaixo do 8 e fazendo MMC. Tem soma de frações, vocês vão ter que lembrar lá. Soma de frações. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tem toda aquela história lá, tá? Eu achei mais fácil de fazer agora, dividindo 3 para 4, que deu um número decimal logo, 0,75. Somando com 8, dá 8,75. Aí divide por 5, que deu 1,75. Tá bom? E o f agora, f de raiz de 2. Então, lá no lugar da função, onde tem x, eu vou colocar raiz de 2. Onde tem x, colocar raiz de 2. Ó, f de raiz de 2 é igual menos 3 vezes o x, 3 vezes o raiz de 2, mais 8 dividido por 5. E agora? E agora, gente, vocês podem deixar só assim. Isso aqui já acabou. Por quê, professora? Porque não dá para me somar esse 3 com esse 8. Não façam isso, por favor. Por quê? Esse 3, ele está multiplicando a raiz de 2. Ele não está sozinho. Ele não está 3 mais raiz de 2. Aí o 3 ia estar sozinho, tá? Quando ele está multiplicando, é como se ele estivesse grudadinho aqui. Bora ver aqui nessa conta. Eu posso somar 3x com 8? Não posso somar. Por quê? Porque eu só posso somar número com x com número com x. E número sozinho, como o 8 que está sozinho, com número sozinho. O 3 aqui não está só, ele está acompanhado do x, tá? A mesma coisa aqui. Ele não está acompanhado mais de x, mas ele está acompanhado de raiz de 2. Então, eu não posso fazer essa soma aqui do 3 com 8. E já que eu não posso fazer essa soma, eu também não posso dividir por 5. Eu estou presa aqui. Uma solução seria tirar a raiz de 2, que vai dar um número, que é um número infinito, né? A gente vai ter que fazer o aproximado do raiz de 2. E aí fazer essa conta tudo por aproximado. Mas quem me entregasse desse jeito aqui, eu já aceitaria.
Bom, gente, tem um detalhezinho. A professora Eres, eu vou lhe entregar tudo assim em fração agora. Tudo bem, mas é certo se a fração não dá um número redondo, tá? Não dá um número inteiro, ele vai dar um número decimal. Eu estou aceitando em forma de fração. Mas, por exemplo, se tiver 10 dividido para 2, 10 dividido para 2 é 5. E pronto. Ah, não, professora, mas eu vou lhe entregar 10 sobre 2. Aí eu não vou considerar. Ok? Porque dá um número inteiro lá o resultado. Esses daqui dão um número decimais. Então, eu considero a fração. Se me der em forma de fração, o resultado menos 17 sobre 5, ou esse resultado aqui, menos 8,75 sobre 5, tá certo. Eu considero que tá certinho. Agora a letra B. Do mesmo exercício, tá? Mesmo exercício, só que agora a gente vai fazer a letra B. Aqui a função, que a gente já fez aqui na letra A, mesma função, tá? Determine aqui. Determine os elementos do domínio, cuja imagem é zero. Bora lembrar que o domínio é o primeiro conjunto, o conjunto A, lembrem lá, que é o domínio. E dele, ele vai ter relações, ou seja, ele vai mandar setas lá para o contradomínio, que é o conjunto B. E os elementos que se relacionam com o conjunto A, com o domínio, são a imagem. Ele diz que a imagem é zero, ou seja, o resultado da função, o resultado da relação, né, o resultado dessa função, tem que dar zero, tá? Então, eu vou colocar essa função igual a zero, o resultado dessa função aqui, tá? Tem que dar igual a zero. E agora eu vou ter que calcular o valor do x, que vai ser o elemento do meu domínio, tá? Vai ser os valores de x, né? Então, eu tenho que saber quem é o valor do x e fazer essa continha aqui. Como é que eu faço essa continha? O 5 que está aqui dividindo essa fração, esse 5 está dividindo, ele vai passar lá para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, se o 5 está dividindo esses valores aqui, ele passa para lá multiplicando. E aí, eu repito o número lá de cima e coloco igual a 5 vezes o zero, tá? Só que tem um detalhe, lembra que eu falei que esse menos, ele está na frente de toda essa função, né? Então, eu já vou fazer o jogo de sinal desse menos. Esse 3, ele é positivo. E esse 8 também. Menos com o mais do 3 dá menos, então vai ficar menos 3x. E menos com o mais do 8, menos com mais dá menos. Vai ficar menos 8. Tá? Fiz o jogo de sinal e passei o 5 lá para o outro lado, multiplicando. Pronto. E agora, o que eu faço? Esse 8 aqui, ele está subtraindo, né? Eu posso jogar ele lá para o outro lado, somando. Ok? Ele está subtraindo, ele vai lá para o outro lado, com a operação inversa da subtração é a adição. Ele vai para o outro lado, somando. Vai ficar o 3x igual 5 vezes 0 é 0, né? 5 vezes 0 é 0. E o 8 vai para lá, somando, mais 8. 0 mais 8. Ok? Repetiu menos 3x e o 8 foi para o outro lado somando. Ok, 0 mais 8 é 8, né? Então, esse resultado aqui vai dar 8. E aqui, 3 vezes x. Ah, professora, um erro comum. É menos 3, vai mais 3. Não. Os elementos, eles sempre vão com a operação inversa. Ah, mas funcionou para o 8. Funcionou para o 8 por quê? Porque ele está subtraindo aqui. E ele vai somando. O menos 3, ele está subtraindo o x, está x menos 3? Não. O menos 3 não está subtraindo o x, o menos 3 está multiplicando o x.
Se ele está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. E ele continua menos 3. Ele não vai lá para o outro lado positivo. Porque ele não vai com a operação, a operação dele não é subtração para ele ir somando para lá. A operação dele é multiplicação e ele vai dividindo. Então, ele vai assim, ó, menos 3 dividindo. Então, ficou só o x, o 3 que estava multiplicando aqui, o menos 3 que estava multiplicando vai dividindo. E aqui deu 0 mais 8, 8, né? Então, vai ficar 8 dividido por menos 3. Vai dar um número inteiro essa divisão aqui? Não. Vai dar um número decimal. Então, eu posso deixar assim? Pode. Só que bora fazer o jogo de sinal primeiro aqui, tá? Para ficar um valor aqui em cima, né? Não esse negativo aqui embaixo. Eu faço o jogo de sinal o seguinte... 8 é positivo, né? Então, mais do 8 com menos do 3, mais com menos dá menos. Então, vai ficar assim, ó. Menos 8 dividido por 3. E aí, já acabou minha questão. Para quem quiser fazer essa divisão,